estudante! Seja bem-vindo a mais essa videoaula. Eu sou a professora Daisy e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como instalar o R e a interface RStudio. Eu disponibilizei um link para vocês, que é esse aqui, né? Que vocês vão chegar nessa página para instalar tanto o R quanto o RStudio. Então, vamos aqui, a gente faz o download do R. Você vem, no meu caso, é para Windows, aí vai depender do seu sistema operacional, se é Linux ou Mac. Depois vocês vêm aqui instalar o R pela primeira vez, e aí agora, por fim, download do R 4.4, vamos salvar e fazer um download. Eu não vou salvar aqui porque eu já fiz, né? Aí o segundo, vocês vão fazer isso para o RStudio. Então, a gente clica aqui, ele automaticamente vai direcionar para a pasta e vocês vão salvar. Também, mais uma vez, não vou salvar aqui, porque eu já tinha salvado isso antes. Então, vocês vão entrar naquela pasta onde vocês salvaram, né? E vão primeiro instalar o R. Então, vocês podem dar 2 cliques, executar e instala a versão padrão. Só dando o próximo, next e instalação padrão. Depois disso, vocês vão fazer a mesma coisa para o RStudio. Vão fazer a instalação padrão até o final, sem nenhum tipo de configuração diferente. O ícone do R, ele vai ser esse R, com esse arquinho cinza, e do RStudio é essa bolinha azul. Então, o R, ele executa as ações e o RStudio usa o R para executar as ações, porém, ele tem uma interface mais fácil de ser usada. E, no caso, é essa a interface quando vocês forem abrir. Então, vai ter um lado inteiro, provavelmente, do lado esquerdo, ou vai ter esse RScript, um script que a gente fala. Então, se não tiver assim com as 4 janelinhas, vocês podem vir aqui no maisinho, que é New File, RScript, e ele vai abrir essa janelinha aqui de cima. Essa janela aqui, a gente chama de script. Essa de baixo é o console, onde vão aparecer os resultados. Essa aqui, na aba Environment, é onde vão aparecer os objetos que estão na memória do R. E aqui a gente tem diversas opções, desde as pastas do computador da gente, gráficos que são plotados, e aqui os pacotes. Esses pacotes é importante que vocês instalem um pacote chamado BSDA. Então, vocês vão vir aqui em instalar. Aqui vocês vão digitar BSDA com letra maiúscula, ele já vai sugerir aqui, certo? Deixa essa caixinha marcada para instalar as dependências, que isso são os pacotes dependentes. No caso, o pacote BSDA, ele usa outros pacotes. Então, quando você deixa isso aqui instalado, marcado, ele já instala todos os pacotes necessários. Aí você clica em instalar e tá ok. Eu não vou clicar porque eu já fiz essa instalação. Inclusive, ela tá aqui, ó, esse pacote BSDA. Bom, feito isso, instalado o pacote, o R, ele funciona como uma grande calculadora. Então, vamos fazer assim, 5 mais 10, por exemplo. Opa, 5 mais 10. Então, o resultado sai aqui no console, 15. Então, quando você pode estar com o cursor em qualquer local da linha, você faz Ctrl R, ele executa a função e imprime aqui embaixo. Uma outra alternativa é você apertar aqui nessa setinha verde, que é o Run, que ele vai rodar e vai imprimir ali, certo? Então, se você quiser fazer multiplicação, é asterisco, 2 vezes 5, Ctrl Enter, ele aparece aqui. Divisão é a barra, por exemplo, 10 dividido por 2. Vamos rodar, sai aqui embaixo o resultado. E assim por diante. Uma coisa que é importante vocês saberem é que a gente pode atribuir valores para objetos. Então, eu vou criar o objeto A e vou dizer que ele vale 25. Eu vou rodar. Então, essa foi a primeira coisa que eu coloquei na memória do R. O valor A equivale a 25. Então, se eu fizer A mais 1, e der um Ctrl Enter, ele vai aparecer aqui embaixo 26. Eu posso até usar palavras, dados,
é igual... Aqui eu vou fazer um vetor de números. Vamos fazer o 25, o 50 e o 75, por exemplo. Eu venho aqui no run, ele está lá na memória dele, ó. Dados é um vetor numérico de 1 até 3 elementos, que é 25, 50 e 75. Certo? Então, toda vez que eu digitar dados e executar o comando, ele vai imprimir os valores que estão, o vetor de valores que representa os dados, certo? Mas à medida que a gente for aplicando o teste de hipótese, eu vou mostrando para vocês outras funções, por exemplo, como calcular a média. A média min do vetor de dados. Então, min, abre parênteses, dados, fecha parênteses. Quando eu rodo, dá 50. Por exemplo, se eu quiser calcular a variância do objeto dados, eu rodo 625. Se eu quiser calcular o desvio padrão, SD, de dados, do objeto dados, e ele está aqui, 25. Certo? Então, algumas funções já vêm pronta. E à medida que a gente for avançando com os exercícios, eu vou mostrando para vocês essas funções. Tá certo? Por hora, é só instalar e instalar a biblioteca. Feito isso, a gente já pode partir para o conteúdo da disciplina. Muito obrigado e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!